Bem pessoal, aqui é o professor Fernando, hoje com nossa videoaula de física sobre trabalho e potência, certo? E aí os principais conceitos que a gente vai aprender hoje é trabalho, né? Trabalho da força-peso, trabalho de uma força, trabalho da força-peso, trabalho da força resultante, ok? E aí a gente parte para a parte de potência mecânica, certo? Então vamos lá, trabalho de uma força constante. Você está vendo aí que eu tenho um móvel em deslocamento D, que é a minha setinha azul, deslocamento retilíneo, né? Horizontal, e eu tenho uma força que não está paralela ao deslocamento, ela está sobre um ângulo θ diferente do deslocamento. E aí como é que eu faço para calcular o trabalho dessa força, professor? O trabalho dessa força é igual ao valor da própria força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Cosseno deste ângulo formado entre a força e o deslocamento, tá? Para haver trabalho tem que haver deslocamento, certo? Sem deslocamento não é trabalho. Tá? Quando não existe deslocamento, a gente diz que o trabalho foi nulo, ok? Mas se o trabalho for, se a força for paralelo ao meu trabalho, eu digo que isso aqui não existe, tá? E aí meu trabalho da força, né, representado pela letra grega tal, o trabalho da força é a própria força vezes o deslocamento, certo? Ok? Então tem que haver deslocamento para existir trabalho, né? E aí o trabalho pode ser representado pela letra grega tal ou pela letra do nosso alfabeto W, né? A grandeza escalar pode ser positivo, negativo ou nulo, dependendo do valor do ângulo. Quando é que ele é positivo, professor? Quando ele está geralmente no primeiro quadrante. Quando é que ele é negativo, professor? Quando ele está no quarto quadrante. Quando é que ele é nulo? Quando ele está em cima do eixo X. Certo? A força e o deslocamento por serem grandezas vetoriais são medidos em modo, portanto o trabalho terá o mesmo sinal do cosseno do ângulo. Tá, vamos lá. Então eu tenho aí, se o cosseno do ângulo, se o ângulo for maior que 0 e menor que 90, o cosseno vai ser maior que 0, logo o trabalho é considerado como motor. Então, se o ângulo estiver entre 0 e 90 graus, meu trabalho é positivo, também chamado de motor. Aí a força ajuda no movimento do corpo. Se o ângulo for exatamente de 90 graus, então o cosseno de 90 é zero. Então não existe trabalho, é nulo. Ok? Então meu trabalho pode ser nulo quando ele estiver, o ângulo for de 90 graus, ou seja, eu tenho uma força puxando perpendicular ao deslocamento. Isso aí não realiza trabalho. Se o ângulo for maior que 90 e menor que 180, e aí o cosseno for menor do que zero, então eu tenho um trabalho resistente. Ou seja, a força atrapalha o movimento do corpo, né? Tá aqui, ó, predeterminada aqui, força de atrito. Confere o movimento do corpo é no sentido contrário à força de atrito, tá? Unidades no SI. Minha força é sempre dada em newton, minha distância é sempre dada em metro, então meu trabalho é em newton por metro, ok? Que aí vai ser em newton é massa vezes aceleração, a massa em quilograma, não é isso? A aceleração em metro por segundo ao quadrado, então eu vou ter a multiplicação de quilograma por metro segundo ao quadrado, que vai dar quilograma por metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado, que isso dá joule. Então todo o meu trabalho é sempre em joule. No Sistema Internacional de Unidades é sempre em joules, tá? Mas nem todas as vezes eu tenho um trabalho graficamente representado apenas em blocos. Eu também tenho um trabalho representado em gráficos, né? E aí, para calcular o gráfico de um trabalho de força pela distância, confere? Então, meu trabalho vai ser numericamente igual à área representada pela figura, tá? Então, quais áreas podem ser, professor? Pode ser qualquer área. Então, aí a gente pede uma ajudinha, a geometria plana, né? Principais áreas planas, triângulo, quadrado, retângulo, losango, trapézio, ok? Círculo, né? Ok? E aí a gente dá uma olhadinha nesse tipo de área, tá? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, quando eu estiver no primeiro quadrante, meu trabalho é positivo, é o que a gente chama de trabalho motor. A gente já viu isso, né? E quando eu estiver no quarto quadrante, meu trabalho é resistente, né? Que é negativo, ok? Certo? Aí, então eu tenho um trabalho motor maior que zero.
Trabalho resistente menor que zero. Quem seria meu trabalho resultante aí? A soma dos dois trabalhos. Das duas áreas. Vou calcular as duas áreas e vou somar. Sabendo que a área do quarto quadrante, aqui, essa área aqui é negativa. Então, mais com menos. Aí vai prevalecer a maior área. Ok? Só que eu tenho várias definições para força, né? Eu tenho vários tipos de força. Então, vamos começar a ver os trabalhos das forças, né? Trabalho da força-peso. Então, eu já sei que a força-peso é aquela força que puxa para o centro da Terra, né? Para o centro gravitacional da superfície, confere? E a força-peso a gente lembra que é massa vezes a gravidade, mas o trabalho da força-peso tem que existir um corpo que está se deslocando de um ponto A para um ponto B, um ponto A mais elevado da superfície, então também vai para determinar para a gente aí a altura que existe entre os corpos, tá? Então o trabalho da força-peso é massa vezes gravidade vezes a altura, ok? Certo aí? Só que muitas das vezes, eu também tenho um trabalho subindo, né? Porque o corpo caindo ele vem em direção à gravidade. Quando eu tiver um corpo subindo, vai contra a gravidade, ok? E aí meu trabalho vai ser negativo, certo? Então positivo ele vem descendo, né? Ou caindo, aí está no mesmo sentido da gravidade. Subindo ele vai no sentido contrário à gravidade. E aí eu diria que seria um trabalho negativo, tá? Da força-peso, mas que também pode existir, tá? E aí, né, para a gente definir, o trabalho da força-peso vai ser mais ou menos a massa vezes a gravidade vezes a altura. Tudo depende de qual a direção e o sentido. A direção, nem tanto, né, que é vertical. Agora, qual o sentido? Se para cima ou para baixo, certo? Ok? Trabalho da força elástica. A gente viu que para ter força elástica tem que ter uma mola que comprima e que se estique, né? E tendo uma mola ou uma corda que se comprima e que se estique, eu tenho uma deformação, que a gente viu que foi lá x, né? Isso é a deformação da mola, né? E a gente viu que a força elástica, também chamada lei de Hooke, é igual a K vezes x. Mas para calcular o trabalho da força elástica, não é isso? Eu tenho que o trabalho da força elástica é mais ou menos K vezes x ao quadrado dividido por 2, onde K é a constante elástica da mola, ou constante de elasticidade, né? X ao quadrado, onde x é a deformação da mola sobre 2. Por que mais, professor, quando a mola estiver esticando? Por que menos, professor, quando a mola estiver comprimindo? Tá? Então, o trabalho da força elástica também pode ser positivo quando a mola estiver esticando, ou pode ser negativo quando a mola estiver comprimindo. Tá? E aí, se eu tiver um gráfico, né, trabalho numericamente igual a área. Ok? Isso a gente não pode esquecer. Certo? E aí, né? O trabalho de uma força resultante é o somatório de todos os trabalhos, né? Ok? Então eu tenho 3, 4 forças agindo sobre um corpo. Eu vou considerar o trabalho de cada força e no final vou somar todos os trabalhos realizados por aquelas forças, podendo ele ser positivo ou negativo, tá? Isso é o trabalho resultante. E aí a gente termina a parte de trabalho e entra na parte de potência mecânica, né? Definição teórica para a potência mecânica está aí, né? Relaciona o trabalho realizado por uma máquina com o intervalo de tempo necessário para realizá-lo. Quanto mais rápido for o trabalho realizado, maior é a potência da máquina. Então, isso aí ele já me diz que para eu descobrir a potência média nada mais é do que o módulo do trabalho dividido pelo tempo. Por que módulo do trabalho, professor? Porque eu posso ter trabalho resistente, ok? E a partir do momento que eu tenho trabalho resistente, meu trabalho é negativo. Mas para a potência, não necessita que a minha potência seja negativa. Por isso que ele está usando módulo de trabalho, tá? E aí, trabalho em joules e tempo em segundos, minha potência vai ser dada em watts, que é a mesma coisa que joule dividido por segundo. Ok? Então, minha potência média, ou potência mecânica, né, como a gente propriamente diz, que é de um trabalho mecânico, vai ser simbolicamente representada pela letra W ou watts. Tá? Certo? Até aí a gente está vendo aí pela análise da fórmula de potência mecânica, é que potência e tempo são inversamente proporcionais. Para eu ter uma potência grande, eu tenho que ter um trabalho realizado no menor tempo possível. Se eu tiver um tempo muito grande, minha potência é muito baixa. Ok? Certo aí? E aí eu vou ter, ó, se a taxa da energia transformada em cada unidade de tempo for constante, então a potência será constante. Só a mesma coisa, né? Certo? E aí existem alguns detalhes que às vezes a gente pega em questões de física que diz o seguinte, né? Ele traz outras unidades, né? Ele diz 1 horsepower, significa 1 cavalo de potência, não é isso? E aí eu tenho que 1 horsepower equivale a 746 watts, ó.
Um cavalo vapor equivale a 735 watts. Ó. Mas, dependendo do problema, a gente pode aplicar ó, 1 HP igual a 1 cavalo igual a 750 watts. Isso é o que mais geralmente a gente usa nos problemas, tá? Então, quando a gente for converter, a não ser que o problema diga que 1 horsepower é 746, a gente admite que 1 horsepower é igual a 1 cavalo de vapor, que é igual a 750 watts. Ok? Certo? Aí qual é a relação que existe entre potência e força, ou que a gente determina como potência instantânea? Você está vendo aí que o bloco ele está se deslocando, um ΔS aqui, né? Ele tinha uma velocidade inicial, a força era sobre um ângulo θ do deslocamento, ele chegou a uma velocidade final com a mesma força sobre o mesmo ângulo θ, ok? Então, como potência é trabalho sobre tempo, mas trabalho aqui foi força, deslocamento e cosseno do ângulo, minha potência média, eu posso dizer que seja força vezes velocidade média vezes cosseno do ângulo. Não foi que veio isso, professor? ΔS, ok? ΔS sobre ΔT, isso aqui é a mesma coisa aqui, velocidade média. Então, eu também posso utilizar a fórmula de potência, levando em consideração que eu vou precisar de força, de velocidade e do cosseno do ângulo, para determinar a minha potência mecânica. Então, se eu não preciso só de trabalho dividido pelo tempo. Então, se houver uma variação de velocidade no deslocamento, eu já posso calcular pela minha velocidade média. Tá? Ok até aí? Então, potência instantânea nada mais é que a força, a velocidade e o cosseno do ângulo. Ou seja, a velocidade naquele instante que está acontecendo para o tempo equivalente a 1 segundo. Ok? Rendimento de uma máquina tem tudo a ver com potência. Né? Ok? É a relação entre potência e força, potência instantânea para dar o rendimento de uma máquina. Então eu tenho toda a potência que é colocada para deslocar uma máquina é chamada de PT, que é a potência total. Ok? Existe uma parte da potência que é aproveitada, que é chamada de PU, de potência útil. Existe uma parte da potência perdida, que é chamada de PD, que é potência dissipada. Tá? E aí, PT é a potência total, PU é a potência útil e PD é a potência dissipada ou perdida. Para que eu calcule rendimento, né, representado pela minha letra grega Ni, para que eu calcule rendimento, nada mais é do que a potência útil dividida pela potência total. Ou seja, eu peguei a parte da potência que eu aproveitei e dividi pela parte toda, porque a potência total nada mais é que a soma da potência útil mais a potência dissipada. Mas para a gente saber o rendimento de uma máquina, não interessa a potência que a gente perdeu. Só interessa a parte do todo. Ok? Então, o rendimento é a parte do todo. Quem é a parte? Potência útil. Quem é o todo? Potência total. Certo? Ok? Tranquilo até aí? Meu rendimento, geralmente, quando eu divido potência por potência, eu acho uma grandeza adimensional. Ok? Mas meu rendimento geralmente é dado em porcentagem. Esse valor eu multiplico geralmente por 100 e aí eu dou uma porcentagem. Então, quanto mais próximo de 100 o rendimento, melhor vai ser o desempenho de uma máquina. Ok? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham tirado as dúvidas, né, sobre trabalho e potência, ok? Beleza? Valeu por hoje.